Estamos de volta agora com o último bloco do Planeta SPM. Vamos acompanhar agora uma entrevista exclusiva que a redação do Planeta SPM conseguiu com o superintendente da Polícia Federal do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Diolim. Confira os principais trechos. O PCC cresceu muito entre as cadeias. Por quê? Porque o PCC tem dinheiro. O PCC conseguiu se organizar o que o poder público não conseguiu. Então o PCC foi muito forte numa época que fez grandes rebeliões, que acabaram indo alguns presos, até presos esses de sequestros, que foram para dentro das cadeias e acabaram mostrando o que o PCC teria que fazer para ficar mais forte. Naquela época teve aquelas matanças de policiais que eles fizeram em São Paulo parar, pondo fogos em ônibus, fogos em caminhões de lixo. Quer dizer, isso é tudo guerrilha de pessoas que sabem. Essas pessoas que eles sabem que fazem grandes roubos a bancos, roubos à Caixa Central, como tiver aí, bancos centrais, tem que dar uma porcentagem para eles. Isso eles financiam advogados para as pessoas que estão hoje na rua, que um dia estarão presas. Familiares para visitar os presos, casas. Então nós pegamos o DENARC, eu trabalhei 2 anos no DENARC, o DENARC nós pegamos, a droga é o mais forte deles. Então nós pegamos alguns arquivos, todo o caixa do PCC, alguns lugares de São Paulo, principalmente no litoral, na parte de Santos. Então você vê que eles são bem organizados, então eles têm dinheiro. Para você acabar com o PCC tem que acabar com o dinheiro. Olha, dentro das cadeias eu não posso te afirmar nada, quando teve um secretário de Segurança Pública forte, jogou pesado contra eles. Hoje eu não posso te afirmar que está assim. Com certeza eles estão se mantendo quietos, porque há interesse de ambas as partes, tanto do governo quanto deles, de ficarem quietos, que acredito eu que eles tenham algumas até mordomias que não atrapalhem a eles, então eles não fazem essa rebelião. Certeza que eu acho que hoje eles estão um pouco controlados. Eu participei daquele movimento grande que houve na época aí que o PCC saiu matando policiais militares, policiais civis, familiares de policiais. Foi em 3 noites de 20, ficamos virando dia e noite naquela rebelião, que todas as pessoas paulistas ficaram dentro de residências, fecharam tudo com medo. Eles acham que eles ganharam, eu acho que quem ganhou a batalha fomos nós. Agora é aquilo, o PCC é forte, você não pode desprezar, mas eu acredito que teria que jogar mais pesado, com leis mais rigorosas, que de dentro da cadeia eles acabam administrando o crime fora da cadeia. O PCC, o que você tem que fazer é que você conseguir controlar, conseguir manter dentro, vamos dizer, dentro de 4 paredes. O que for possível para você segurá-lo, para que ele não saia disso, eu acho que é importante para a sociedade, importante para os governos, importante para nós, que vamos ter a liberdade de poder andar nas ruas e não temos o problema de ser assaltados e correr o risco nas nossas casas de ser sequestrados, em cima de alguns dirigentes do PCC que acabam fazendo esse crime para quê? Para que eles possam controlar as cadeias. Bom, Leonardo, o doutor Olim deixou bem claro, na opinião dele, que o PCC está sob controle da polícia. Você concorda com a opinião dele? A realidade não é bem essa. Os jornais têm registrados, como jornalista, você vê casos repetidos de uma certa situação assustadora ainda desse descontrole do PCC. Isto não significa que o PCC tem poder para atacar os órgãos vitais do Estado, isso eu não acredito. Não é? Eu acho que há uma situação de confronto, há uma situação que o PCC ocupa um espaço, nós não falamos sobre isso. O PCC ocupa um espaço que é de ausência do Estado. No momento que o Estado brasileiro não está presente, e isso acontece na periferia das cidades, por exemplo, para impedir certas situações de confronto entre gangues, a polícia não é suficiente para isso, o PCC se faz presente. Isto não significa que ele vá substituir o Estado. De acordo com alguns últimos dados do Ministério Público, o PCC conta hoje com aproximadamente 11 mil integrantes, Sim. Sendo que ele atua no Brasil, fortemente, no Paraguai e na Bolívia. Misto. Por causa do tráfico de drogas. Sim, que movimenta 120 milhões de reais por ano, que é justamente como eles se beneficiam. Mas o Dr. Olim também falou de segurar o PCC entre 4 paredes. Existe o chamado RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, Sim. onde queriam mandar Marcola, depois tiraram ele, enfim. Sim. É possível prender os integrantes do PCC numa DRR assim, facilmente? Primeira situação é que nós temos que preservar sempre o Estado de Direito. Quem tem o poder
de determinar um RDD, um regime diferenciado, é um juiz do sistema prisional obedecido todos os recursos pertinentes da lei. Não é? Nós não podemos ultrapassar a lei, a ninguém é dado ultrapassar a lei. E isso também se o PCC não causar algum movimento por parte da iniciativa. Exatamente. Então, portanto, até onde nós podemos divisar no horizonte, todas as vezes que o judiciário brasileiro, o judiciário paulista, determinou o recolhimento das lideranças do PCC em RDD, porque os presos também têm direitos. Mesmo o preso do PCC tem seus direitos reservados. E o judiciário protege esses direitos. Assim é num Estado de direito. E dessa forma, todas as vezes que isso aconteceu, os presos, mesmo a cúpula do PCC, foi recolhida. Só que isso tem um prazo legal. A lei deve ser cumprida, as formas devem ser cumpridas. E o PCC voltou, as lideranças do PCC voltaram aos presídios de segurança máxima, não ao regime diferenciado, cumprindo as determinações legais. Claro, o Marcola, por exemplo, pegou 44 anos de prisão. Sim. E ele continua Mas sendo era por líder assaltos de dentro... a banco Sim. anteriores à organização Sim, exatamente. do PCC. E ele se tornou, com o tempo, líder do PCC. Sim. Hoje em dia é uma referência. De dentro do presídio, ele comanda aproximadamente 1.300 pessoas integrantes do PCC que ficam fora dos presídios cometerem esses crimes. Gostaria de saber também do senhor algumas medidas que talvez devessem ser tomadas para o controle do PCC. Por exemplo, abranger as leis dos presos ou talvez simplesmente colocá-las em prática regularmente, talvez. Olha, nós temos um defeito no Brasil, né? Nós temos um problema sério com isso no Brasil. Nós não precisamos de mais leis. As leis são absolutamente suficientes. Nós precisamos apenas que elas sejam cumpridas. Não é dado a ninguém o direito de traficar drogas. Se o tráfico de drogas continua acontecendo, e isto é, como a delegada especificou através da sua tese, isto é, a fonte de receita do PCC, se você observar, não é de graça que o PCC se expande nacionalmente porque recebe recursos desse tráfico de drogas. Tudo que nós precisamos é um efetivo processo de cumprimento da lei. Nós não precisamos de novas leis para fazer o PCC recuar. Até mesmo do ponto de vista do sistema prisional. Se o sistema prisional cumprisse as leis e os presos tivessem os direitos que devem ser assegurados aos presos, o PCC não teria a força que ele tem dentro das cadeias. Perfeito. Bom, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado a vocês. E lembrar também, agradecer a Patrícia e lembrar a todos que o programa estará disponível em sua íntegra no portal de jornalismo da SPM-SP. Meu nome é Daniel Ribac e esse foi mais um Planeta SPM. Boa noite.